Decírtelo tan solo una vez más, bonita. Dame un momento que no sea de nadie más. Hay de uno que sueña tu querer y tú quieres que yo ya no te quiera más. Hay de uno que acostumbra a perder y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello que da sombra a tu espalda, yo podría vagar en la oscuridad, y esos ojos que muerden con miradas, cuando los miro no puedo ni pensar. Pero no llores, mujer, mira que el amanecer hará ver nuestro destino, donde se una tu cariño y el mío. Pero no llores, no llores, mujer, mira que el amanecer traerá nueva vida contigo. Pero no llores, mujer, mira que no hay por qué llorar, que la vida es una sola y se nos va. Pero no llores, mujer, que yo te sabré esperar y moriremos juntos. Bonita, deja decírtelo tan solo una vez más, bonita. Ok, César, después Sí, cómo no. cantemos. Mas posso ficar aí, se quiseres ficar aí, posso. Sí, no puedo poner la guitarra. Então, bom dia a todos. É sempre um gosto ter-vos cá. Agradecer a presença aqui da Vila Isala do sexta versão do Festival Literário Internacional do Interior, com a presença da Ana Filomena Amaral como diretora da Arte. É a segunda vez que já acontece este evento aqui. É com todo o gosto. Espero que se repita. Não de forma egoísta, não gostaria de o ver aqui, gostaria de o ver no Centro Histórico dos Drogos Grandes ou nas aldeias e vilas do concelho. Só dizer que não tem sentido que em paralelo se vá realizar contratadamente para Exasterra um festival de 5 dias, pomposamente admitido como o grande festival porventura do país. Portanto, faço votos que este festival perdure no futuro. É uma região que carece deste tipo de iniciativas e muito mais, e portanto é com todo o gosto que recebo este festival. Agradecer também aqui a presença do professor António Apolinário Lourenço. É sempre uma honra ter aqui uma pessoa conhecedora, ainda para mais do escritor Eduardo Lourenço, que vai falar, e portanto espero também vê-lo aqui com mais tempo e mais calma para ver o museu. Terei todo o gosto de o receber, e assim, se quiser também trazer um colega, familiar ou amigo, terei todo o gosto de conhecer contigo. Portanto, passo a palavra à Ana Filomena. E antes disso, desculpa lá, Ana Filomena, agradecer desde já também ao César, colombiano, amigo e ligado aqui, que está aqui há 2 anos, a sua colaboração. Já tenho participado aqui também de forma festiva nas iniciativas da associação, que felizmente há um ano para cá, de facto, também renasceu com forte vontade de fazer. Agradecer-lhes, acho que devemos disso e não deixar de referir aqui a direção e a própria Junta de Freguesia de Pedrógão, que se prontificou a colaborar com a associação e com este festival, limpando todo o espaço onde se vai realizar seguidamente o piquenique
e, enfim, valorizando, limpando, enfim, criando as condições para que, enfim, de forma festiva e agradável, nós possamos acabar este dia da melhor maneira. Penso que não poderia deixar também de agradecer, de facto, para já ao César, à Associação e à ajuda da freguesia de Pedral Grande por, enfim, o carinho que nos querer acompanhar. E é tudo. E peço desculpa lá, mas posso. Bom dia a todos e a todas. Portanto, vocês, estamos aqui num espaço que é realmente maravilhoso. É a segunda vez que o festival tem aqui a sua iniciativa. Muito obrigado ao Aires Henrique por realmente nos receber aqui, assim sempre, com este afeto e esta alegria que é algo que nós realmente prezamos neste festival. Só para vos contextualizar, portanto, esta 6ª edição do Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo tem realmente a sua 6ª edição em 10 concelhos aqui da região, mas começou com a primeira edição com um telefonema para a Câmara de Pedrógão Grande, logo após os incêndios de 2017. Foi a primeira Câmara a ser contactada por nós. E automaticamente eles se juntaram a nós e fizeram várias edições connosco. Depois a pandemia veio e obviamente veio desestruturar muito destas parcerias que nós tínhamos, mas felizmente conseguimos não parar mesmo durante a pandemia. O festival realizou-se mesmo durante a pandemia e por isso é que estamos na 6ª edição. Com muita pena nossa, saiu o Conselho de Pedrógão Grande, que era realmente um conselho emblemático porque o incêndio começou em Pedrógão Grande, em 2017. E foi com essa ideia que este festival nasceu. Não quer dizer que não haja lugar para todos os outros festivais, na cultura há lugar para toda a gente, felizmente, e quantos mais formos, melhor. Porque somos sempre poucos na cultura. Agora, realmente gostaríamos muito que Pedrógão voltasse, à autarquia, voltasse a integrar o Festival Literário do Interior. Esperemos que isso um dia aconteça. Em relação ao Aires, esteve sempre de braços abertos, e à Vila Isaura, para nos receber aqui neste espaço absolutamente incrível que é a Vila Facaia, e nós estamos realmente muito gratos. E para o ano, se tudo correr bem, cá Vila Facaia. Desculpem, Troviscais, exatamente. Vila Isaura. Pronto, era essa a confusão, era a confusão das vilas, exatamente. Vila Isaura dos Troviscais. Porque nós passámos por Vila Facaia e aquele nome não me era estranho. Eu disse para a Paula, eu acho que não é, acho que é para Vila Facaia. Diz ela, ou é Troviscais ou é Vila Facaia. Mas qualquer coisa me diz Vila Facaia. Vila Facaia está a sede da Associação das Vítimas de Incêndio de Pedrógão. Acho que é. Pronto, que também já integrou o festival, mas pronto, eles não têm realmente estrutura para estar connosco e admitiram, e realmente temos muita pena que não possam estar, mas o Aires Henriques acolheu-nos aqui sempre. Pronto, eu queria agradecer a vossa presença aqui, a presença do António Apolinário Lourenço também, que já não é a primeira vez que nos vem falar sobre o Eduardo Lourenço, e queria-vos dizer também que eu acho que esta edição do festival é auspiciosa em vários aspectos. Talvez consigamos recuperar para este festival um dos conselhos que saiu. Vamos ver. Pelo menos vamos fazer tudo por isso. E pronto, e vamos dar a palavra aqui ao... Já agora, permito-me lembrar que hoje é 17 de junho, precisamente o dia fatídico. Dia fatídico Exatamente. Do incêndio. Portanto, estão a fazer 7 anos. São 6 anos. 7. Não, o festival vai na 6ª edição. São 6 anos. É? 6 anos. 2017. Não está certo com estas coisas. Lá por ser a 6ª edição, O fogo foi há 6 o anos. 7º ano começa a contar hoje. Portanto, Já agora, deixem-me só dizer uma coisa. até eu às vezes tenho esse lapso. E eu marco-me imenso essa data porque eu entrei no cargo, neste último cargo que tive na Medicina Legal, no Instituto Nacional de Medicina Legal. Eu entrei
ou seja, reentrei como vice-presidente. Estava lá há pouco tempo, o presidente estava em Cabo Verde e eu, o dia 17 de junho, está-me marcado, porque eu passei lá a noite inteira a receber corpos e bocados de corpos. Foi uma coisa horrível que nunca mais me há de sair da memória. Já agora também só para comentar, eu felizmente vi a caminho, cheguei aqui, só consegui entrar aqui à 1h da manhã, mas o que para mim é importante é o seguinte: aqui à volta deste espaço, nesta aldeia onde estamos, o fogo não entrou nos Travescais Fundeiros, e aos Travescais também, aqui não entrou. Temos aqui uma mata de 4 a 5 hectares folhosas, mais ali 1 hectare e meio. Nesta área em que há folhosas, o fogo não entrou. Pronto, e agora dou a palavra ao António. Pronto, e vou passar ali para aquela área. Agradeço a Filomena o convite que fez, também já não é a primeira vez que colaboro. Agradeço também a nossa reunião, acolhimento, e aqui vamos ter uma conversa e, portanto, pode perfeitamente decorrer como decorreu a visita, portanto, podem interromper a todo momento, até porque eu creio que o ensaísta, que é o caso do Eduardo Lourenço, não é normalmente uma figura tão conhecida, tão lida como é, por exemplo, um romancista, não é? Começa-se a ler um romance, às vezes, se for muito interessante, não se larga, não é? Enquanto não se acaba. Não, a relação com os ensaístas não é a mesma, não é? Portanto, os ensaístas obrigam-nos a pensar mais, é verdade, mas também nos obrigam normalmente a termos conhecimentos, não estão a contar uma história, estão muitas vezes a escrever, no caso do Vitor Lourenço, muitas vezes sobre escritores e, portanto, se não conhecemos as obras dos escritores também, aquilo não nos diz nada, não é muito entusiasmante. E também estou convencido que não é tão conhecido, e ainda bem que foi um dos centenários integrados nestas atividades, porque também estou convencido que não é muito conhecido pela população em geral. Há não muitos dias em Coimbra falava sobre isto com alguém que também organiza alguma coisa de atividades culturais e que me dizia: é um que anda ali nos autocarros dos Serviços Municipalizados de Coimbra, não é? Anda lá a viajar, em Altorga, e o Eduardo Lourenço, não sei se mais algo, portanto, os centenários. E o Eduardo Lourenço é realmente uma figura muito acolhida em Coimbra, ao contrário de outros escritores, por exemplo, do Fernando Assis Pacheco, que nasceu em Coimbra, nem o Torga nasceu em Coimbra, nem o Eduardo Lourenço nasceu em Coimbra, e o Fernando Assis Pacheco escreveu muito sobre Coimbra, muita poesia sobre Coimbra, mas não é muito reconhecido pela cidade e pela autarquia, não sei bem porquê, não é? E, no entanto, tem as pessoas que estão deslocadas. Eu vivo em Coimbra desde 78, mas nunca deixo de me rever, de me considerar onde é que eu sou. Se me perguntam isto, onde é que eu vivo, é uma coisa. De onde é que eu sou? Sou de uma aldeia próxima de Castelo Branco. Quer dizer, não, saí de lá com quase 20 anos, em definitivo. Mais ou menos quando saiu o Fernando Assis Pacheco de Coimbra. E para o Fernando Assis Pacheco, como para mim, é óbvio onde é que pertencemos, não é? Mas para a autarquia e para as pessoas em geral, saiu, desapareceu e, portanto, não tinha o consultório em Coimbra como a Miguel Torga, não é? Portanto, não é o mesmo tipo de referência. Por outro lado, normalmente fala-se já disse que a qualquer momento pode interromper, mas normalmente fala-se muito do Eduardo Lourenço como o homem que pensou Portugal, ou o homem que ensinou os portugueses a pensar. Portanto, que ele pensou Portugal, não tenho dúvida. Que ensinou os portugueses a pensar, eu não sei se há alguém capaz de ensinar os portugueses, digamos assim, do modo geral, a pensarem, não é? Portanto, até porque depois dá-se o caso de haver muitas entrevistas com o Eduardo Lourenço e as entrevistas serem quase todas manifestações de uma certa, até diria, incapacidade para compreender o Eduardo Lourenço. Eu vi uma entrevista recentemente que está no arquivo da RTP
não é da RTP, é de uma instituição universitária, que começavam por perguntar: o seu primeiro livro fala sobre o tempo. Ao longo dos anos mudou a sua perspectiva. Enfim, qual é a perspectiva? Quer dizer, é uma forma simples de contornar alguma dificuldade em ler Eduardo Lourenço, porque realmente é um ensaísta que oferece algumas dificuldades. E porquê é que oferece dificuldades? O ensaísta é diferente de um filósofo. Ele fez o curso de Ciências Histórico-Filosóficas. O filósofo discorre, em geral, sobre questões profundas da origem do mundo, do sentido do universo. O ensaísta, que é o caso dele, ele escreve motivado ou por acontecimentos políticos ou por leituras. Portanto, mais de metade das obras ele escreveu, ou melhor, publicou cerca de 40 livros. Muitas das obras são dedicadas a escritores, Essa de Queiroz, Antero de Quental, mas, sobretudo, a Fernando Pessoa. Foi a grande paixão do Eduardo Lourenço, foi o Fernando Pessoa. Mas mesmo em relação àquilo que ele escreveu sobre Fernando Pessoa, eu diria que mesmo aí talvez não seja, não é que não seja compreensível. O que acontece com a leitura que o Eduardo Lourenço faz de Fernando Pessoa, isso depois prende-se também com a relação pessoal, porque quando escolhi foi porque eu conhecia, estivemos em congressos, colóquios, muitas vezes juntos, e aquilo que acontece é difícil, digamos assim, é difícil de resumir, é difícil. Ele escreve sobre os acontecimentos, sobre as leituras que está a fazer. É possível que por vezes as coisas não sejam completamente coerentes, porque quem pensa também está a pensar e não está a pensar sempre a mesma coisa, não é? Portanto, também há nuances do pensamento. Mas aquilo que eu me recordo, antes ainda de conhecer o Eduardo Lourenço, de o ter visto pessoalmente, sequer, estava a fazer a minha segunda licenciatura, já não era propriamente uma criança, trabalhava, podia comprar livros, e para estudar Fernando Pessoa, na cadeira de Literatura Portuguesa, eu comprei alguns livros. Comprei um livro que acho que é muito importante, Unidade e Diversidade em Fernando Pessoa, de Jacinto do Prado Coelho, que é um livro que foi publicado em 1949, e em 1949 o Fernando Pessoa estava a ser publicado, ele tinha morrido em 1935, mas só começou a ser publicado sistematicamente a partir de 1942. E, portanto, em 1949 consegue escrever um livro excepcional. De José Augusto Seabra, Fernando Pessoa, Poeta ao Drama, foram as obras que me uni, e também deste livro de Eduardo Lourenço, Fernando Pessoa Revisitado, que é um dos livros mais importantes de Eduardo Lourenço. E eu sempre guardei isto, as notas que fui tomando para preparar a avaliação, para me submeter à avaliação. E são 2 páginas de José Augusto Seabra, Fernando Pessoa, Poeta ao Drama, são 4 páginas do Jacinto do Prado Coelho, e do livro do Eduardo Lourenço, que li com toda a atenção, eu escrevi apenas isto: constelação de poetas. Os heterónimos não têm outra realidade que a poesia que são, e os heterónimos são a totalidade fragmentada. Portanto, não consegui, digamos, não se pode ler o Eduardo Lourenço para preparar um exame sobre o Fernando Pessoa, ou sobre o Essa de Queiroz, ou sobre o que quer que seja, porque não tem essa informação sistematizada, não é um filólogo, não é um crítico literário, e portanto, e por aqui eu também creio que é digamos, uma leitura pragmática, não é para estudar para o exame. Não aconselharia ninguém, e eu fui professor também de estudos pessoais, não aconselharia ninguém, nem disponibilizava textos do Eduardo Lourenço, não aconselharia ninguém a preparar-se lendo os livros nesse sentido, não é? Depois é difícil extrair dali conteúdos para mostrar que se conhece a obra, até porque o Eduardo Lourenço não tinha a preocupação, cita um poema de Fernando Pessoa, não põe lá não põe lá a página do livro, não é? Muitas vezes nem a indicação do livro, nem a página, não é? Portanto, é
um pensamento, é uma forma de trabalhar diferente da forma como trabalham e publicam os professores de literatura ou os críticos literários propriamente ditos. Não sei se isto já merece algum comentário ou alguma reflexão. Bom. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Estamos o Eduardo Lourenço, portanto, no fundo, ele citava, entre aspas, colocaria dentro das suas obras de outrem, neste caso, o caso do Fernando Pessoa, e não mencionava que o poema era de Fernando Pessoa. Não, mencionava que era de Mencionava. Sim, Como estou a dizer. o professor não explicou, eu fiz a pergunta. Não Estava a fazer a observação porque como o professor não mencionou, poderia criar-se. Eu disse que não indicava qual era o livro, não nem deixava qual era a página. essa fase. Eu imprimi algumas folhas com alguns textos que... Nem qual era a data, porque às vezes Pois, a data é eu não importante. colocava a data, que a data é muito importante. A data também nem sempre está presente nas obras do Fernando Pessoa. Eu só fiz a observação como o professor. Pronto, mas para podia esclarecer. ficar aqui no público a ideia de Para que ele esclarecer, não. Aliás, o Eduardo Lourenço, penso que fica com uma coisa destas para mim. O Eduardo Lourenço começa o Fernando Pessoa visitado, escrevendo assim. Primeiro descreve, nota, a ideia central deste ensaio, Fernando Pessoa visitado, foi exposta pelo autor numa conferência do Círculo Cervantes de Nice, França, onde ele era professor, em maio, onde foi professor, em maio de 1967. E depois começa por escrever o autor deste ensaio, toma a sério e em toda a sua extensão a ideia de que Fernando Pessoa é uma natureza genial. Quem conhece a exegese suscitada pela obra do poeta sabe que esta ingenuidade não é comum. Não ignorará tão bem que a aparente facilidade desta aceitação não resolve questão alguma. É só uma exigência, na verdade temorosa, de suportar o peso desta convicção e os encargos a que obriga. Toda a nossa leitura não será outra coisa do que a reiteração permanente dessa ingenuidade basilar. Portanto, ele está, digamos, constantemente a glosar esta ideia de que estamos perante um poeta absolutamente genial, infeliz. Portanto, ele considera que na vida pessoal o Fernando Pessoa falhou, mas do seu falhanço nasceu uma das obras mais geniais da literatura europeia. E foi outra ideia, que estou a antecipar um pouco aquilo que, enfim, aquilo que tinha pensado, a forma que tinha pensado organizar, a ideia de que, no fundo, Fernando Pessoa praticamente não existe como pessoa. Então, esta é a minha divergência com o Eduardo Lourenço. Portanto, a ideia de que o Fernando Pessoa está contido naquilo que ele próprio escreveu e naquilo que escreveu em nome dos seus heterónimos, e que, portanto, do ponto de vista pessoal, ele tinha que gerir esta coexistência destas personalidades e do fracasso, de certa forma assim, do fracasso da existência pessoal, nasceu esta obra genial. Digamos, quase, o Eduardo Lourenço não fala disto, mas falo eu agora, dizer, quase como se fosse um Cristo, não é? Portanto, que se oferece para, de certa forma, através do seu sacrifício, poder redimir a nacionalidade portuguesa, porque ele tem muito esta ideia de que, enfim, para Eduardo Lourenço, a nacionalidade é bastante importante, assim como tem também uma concepção europeísta, por um lado, e também ibérica, peninsular, por outro lado. Ele nasceu numa localidade da Beira Interior, do distrito da Guarda, chamada São Pedro do Rio Seco, em Almeida, quer dizer, é uma aldeia que pertence ao concelho de Almeida. Nasceu em 23 de maio de 1923, embora a data que figure nos seus documentos seja 29 de maio, mas ele esclareceu isto, não é? Porque foi registado mais tarde, e estudou, fez a escola primária na aldeia. É uma aldeia pequena, digamos, hoje em dia não tem escola primária seguramente, não é? Naquela altura tinha, estudou apenas um ano, a terceira classe fez na Guarda, porque o pai era militar e por algum motivo
portanto, foi conveniente passar esse ano na Guarda. E depois foi estudante do Colégio Militar, entre 1935 e 1940. E a sua experiência, enfim, quem conhece o Eduardo Lourenço, que o conheceu, é um homem relativamente baixo, não é? Porque não vê nele uma figura que possa ter, enfim, ele foi também alferes miliciano, mas quer dizer, não pensa propriamente no militar. Mas talvez, ele diz que ele adquiriu disciplina, e esse é outro aspecto muito interessante, porque quando eu falei a primeira vez com o Eduardo Lourenço, ele tinha já 71 anos, isto, fazer as contas, não é? Portanto, era mais velho do que eu sou hoje. E, no entanto, ele ia para participar num congresso, num colóquio, ele estava na primeira fila, ele ouvia tudo o que se dizia e comentava, fazia perguntas, impressionante. E manteve-se assim. Muitas vezes ele disse, foi a última vez que, portanto, que abri ou que encerrei um colóquio. Mas voltava a aparecer. E ele morreu com 97 anos. Eu já falei brevemente também dos últimos contactos que tive com ele, mas uma das últimas coisas que me lembro de... Ele estava a viver em Lisboa ultimamente. Uma das últimas coisas que me lembro de ouvir dizer foi o Eduardo Lourenço. Ele estava... tinha um gabinete na Fundação Gulbenkian e, portanto, já com 90 e muitos anos, recebeu um convite para ir à Feira do Livro para uma sessão de autógrafos e meteu-se sozinho no avião e foi e deixou em pânico as pessoas que com ele colaboravam na Fundação Gulbenkian, não é? Portanto, enfim, é verdade que ele estava relativamente bem, não é? Mas aos 97 morreu, não é? Já não estava muito longe disso. A ligação dele a Coimbra começa quando vai para Coimbra fazer o curso, a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas, que concluiu a parte escolar em 1944 e depois, nessa altura era obrigatório para ter a licenciatura fazer a tese de licenciatura. Ele fez a tese de licenciatura, o título é O Idealismo Absoluto de Hegel ou O Segredo da Dialética, e concluiu em 1946. Entre 47 e 52, 1947, 1952, estamos enfim no pós-guerra, ele foi assistente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi portanto, assistente convidado, agora o nome, sei muito bem quem é, mas não vale a pena estar aqui a perder minutos a pensar, mas ainda se me lembrar, ainda digo. Bom, e depois acabou por ir para a França. Primeiro foi com uma bolsa, durante o tempo em que ainda era assistente, foi para Bordeaux, para a França, com uma bolsa, onde esteve um ano, onde conheceu a mulher, Annie Salomon, uma francesa que era estudante na altura, estudante de espanhol e de literatura espanhola. E depois a sua vida desenvolveu-se sempre no estrangeiro, até à Reforma. Ele esteve primeiro na Alemanha, Hamburgo, Heidelberg, como leitor enviado pelo governo português, Montpellier também. Esteve um ano na Bahia, no Brasil, depois em Grenoble, e em Grenoble já foi contratado pelos franceses, não é? Já pela Universidade Francesa, e depois esteve em Nice entre 1965 e 1973 e em Vence entre 1974 e 1986. Reformou-se quando estava de novo em Nice, contratado como maître de conférence. Enfim, o sistema francês é um bocadinho diferente. Maître de conférence exige em princípio doutoramento, mas não é o mesmo que... Enfim, há um título diferente de professor da universidade, são coisas diferentes, mas exigia em princípio já doutoramento, coisa que ele nunca fez. Portanto, digamos, o reconhecimento foi pelo conjunto da obra
porque ele não fez uma tese, nunca se interessou por fazer uma tese de doutoramento. Este livro poderia ser uma tese de doutoramento, mas este é um dos raros livros que ele escreveu, digamos assim, um dos raros livros que ele escreveu, não é? Porque os outros são coisas, compilações daquilo que ele publicava na imprensa. A maior parte das coisas são artigos publicados na imprensa. E assim ele publicava os seus livros. Nesta última página da folha que eu escrevi, ele diz isso: todos os meus livros são de circunstância, ou antes, são impostos. De resto, já só escrevo da empreitada. Fulano vai fazer uma conferência a tal parte, é preciso que eu escreva, e eu escrevo. Senão não escrevia nada. Nunca teria nenhum destes textos. Nunca me quis servir dos autores, hesitei, depois falo do professor citado, nunca me quis servir de Fernando Pessoa para fins escolares, e cá está, não é? Há quem escreva para fins escolares, há quem escreva para, digamos assim, fazer algum comércio com aquilo que sabe, não era o caso dele. É que a minha relação com pessoas, isto é uma entrevista ao Diário de Notícias em 1998. E, portanto, podem ler perfeitamente, enfim, não vale a pena estar aqui a ler a totalidade do texto. E a mulher, Annie Salomon, também vi um comentário que ela falou sobre o marido, ela ficou impressionada. Ele já era, nessa altura, era jovem, não é? Portanto, ia participar em debates, palestras, onde houvesse uma atividade cultural, e, pelos vistos, já tinha aquela atitude que eu depois, toda a gente conheceu, não é? Estar na primeira fila, com toda a atenção, ouvir tudo, captar e a discutir. E os franceses são loucos por uma boa discussão. Portanto, colóquios, congressos com franceses, sabe-se a que horas começam, não se sabe a que horas acabam, porque realmente há sempre mais algum assunto para debater. E ela dizia que o Eduardo Lourenço, enfim, ficou muito impressionada com ele, porque estava ali com toda a atenção, o entusiasmo a debater, mas que falava muito mal francês. Enfim, ele deve ter estudado, o francês que estudou terá sido, não fez um curso de línguas, não é, na universidade. O francês terá sido aquele que muita gente estudou, 5 anos de escolaridade, não sei se... Seria uma vantagem, não é? Mesmo que tivesse uma gafa, as pessoas não percebiam. Seria uma vantagem. Mesmo que tivesse uma gafa, as pessoas nem percebiam. Sim, mas quer dizer, o atrevimento de não falar bem francês, mas querer debater. Claro, ele também não era filho, era filho do militar, que começou como sargento, portanto, acabou como capitão, mas isso foi com o tempo que foi promovido, não é? Não era filho de rico, não pôs numa escola de línguas para aprender, mas, portanto, claro, depois teve muitos anos em França e passou a falar francês muito bem, a escrever, embora a realidade francesa, na verdade, nunca lhe tenha interessado por aí além. O Essa de Queiroz viveu também muitos anos no estrangeiro, na Inglaterra, primeiro em Cuba, Inglaterra, França, e, na verdade, ele não escreveu sobre França, não é? Portanto, e os seus amigos, quando ele era cônsul em Paris, recebia portugueses e brasileiros. Não se relacionou nunca com os franceses, praticamente. Conheceu um ao outro, mas, na verdade, nesse caso são semelhantes, não é? Portanto, estão fora de Portugal, mas estão sempre a pensar Portugal e a pensar em Portugal. E o Essa de Queiroz, com muita pena dele, digamos assim, porque ele chegou a escrever ao Ramalho Ortigão, ele escrevia sobre Portugal, mas o que é que eu conheço de Portugal? Não é? De Portugal eu conheço a alta burguesia de Lisboa. Portanto, ele vinha passar um mês de férias a Portugal, relacionava-se realmente com a alta burguesia, com a aristocracia de Lisboa. Portanto, mas insistia em escrever sobre Portugal, e escrever bem, evidentemente. E o Eduardo Lourenço também, sempre com esta preocupação de refletir sobre Portugal. Bem, o Eduardo Lourenço, quando é que ele se torna conhecido em Portugal? Ele começou a escrever muito cedo, é verdade, mas isto escreve para o jornal, e ele escrevia mais para os jornais do Porto. Jornais que já não existem, infelizmente. 1º de Janeiro, o Comércio do Porto, tinha suplementos culturais,
o 1º de janeiro, Artes e Letras. Portanto, escreveu para aí um dos primeiros textos que ele escreveu, o primeiro que eu conheço, sobre Fernando Pessoa, que depois foi reproduzido muito mais tarde, quando publicou este livro Ocasionais, mas isto já foi quando o Vitor Lourenço era muito conhecido, não é? Mas que reuniu aqui alguns textos que tinha publicado no passado e que não tinham sido nunca reunidos em livro. Explicação pelo inferior ou a crítica sem classe contra Fernando Pessoa. Este é um artigo que ele publicou no tal suplemento Artes e Letras, do 1º de janeiro, em 26 de novembro de 1952. Portanto, o Fernando Pessoa estava a começar a fazer o seu percurso, não é? Já tinha morrido há uma data de anos, mas as obras começaram, como eu disse, a ser publicadas em 1942, perdão, portanto, tinham passado os 10 anos. E este texto é porquê? A crítica sem classe contra Fernando Pessoa. Porque se dá uma coisa curiosa, é que, enfim, o Fernando Pessoa começa a ser publicado, as suas obras completas em Portugal, e isso coincide mais ou menos com a maturidade do Eduardo Lourenço, que, quando vem para Coimbra, a geração intelectual de Coimbra está ligada ao neorrealismo. Acabou a presença e estão os neorrealistas. Os neorrealistas têm, evidentemente, uma influência marxista, muitos deles foram militantes do Partido Comunista. E é nessa altura que a projeção nacional e depois até internacional de Fernando Pessoa coincide com um período em que, culturalmente, Portugal é dominado. Temos uma ditadura de Salazar, não é? Mas os intelectuais são quase todos da oposição e quase todos, ou em grande parte, marxistas e muitos ligados ao Partido Comunista. Como é que eles receberam Fernando Pessoa? Isso é uma coisa realmente estranha que o Fernando Pessoa tenha sido, porque os neorrealistas escreveram contra a presença. Diziam que os escritores da presença só olhavam para o seu umbigo, que estavam no Torre de Marfim, e Fernando Pessoa, o principal crítico neorrealista, Mário Sacramento, de Aveiro, escreveu um livro sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poeta da hora absurda. Portanto, este tipo é genial, também reconheciam, mas escreve coisas absurdas. Portanto, portanto, contra o que é que se está aqui a rebelar Eduardo Lourenço? Contra aqueles que diziam que as ideias de classe de Fernando Pessoa não eram corretas, ele não defendia o proletariado, ele não estava do lado do proletariado, não é? E, portanto, é isto que ele diz. Estes tipos atacam-no, não é? Porque falam da luta de classes e que Fernando Pessoa não está a defender os interesses da classe operária, não é? Mas isto é crítica sem classe. Portanto, digamos, utiliza as palavras para jogar contra aqueles que atacavam Fernando Pessoa. Porque ele realmente estava fascinado. E ele também conta que conheceu, claro, Fernando Pessoa tinha morrido em 1985, não era uma figura muito conhecida, não é? Não tinha livros, tinha a mensagem. Depois tinha os livros em inglês. O resto estava ou depositado no baú ou estava disperso por revistas que não eram propriamente acessíveis, não é? Ele diz que quando chegou a Coimbra, para ele, Presença, Fernando Pessoa, Orfeu, era tudo a mesma coisa. E só aí, sobretudo quando saiu a primeira, que saiu uma antologia de Fernando Pessoa organizada por estes lapsos que surgem assim inesperadamente. Armando Casais Monteiro. Quando surge uma antologia que ele publicou ilegalmente, porque os direitos já têm sido vendidos à África, ele diz que foi ali que conheceu verdadeiramente o Fernando Pessoa e que não só apercebeu-se que não era a mesma coisa, e aliás publicou um artigo que incomodou muito os presencistas, que se chamava Presença ou a Contra-Revolução do Modernismo Português. Chamava a Presença à Contra-Revolução. Porque a poesia da Presença era uma poesia muito sentimental, uma poesia que fazia, enfim,
se nos lembrarmos do José Régio, não é? Sei que sei que não vou por aí, não sei para onde vou, portanto, digamos, completamente diferente daquilo que Fernando Pessoa muito mais comedido na expressão dos seus sentimentos, não é? Muito mais abstrato, até desumanizado. Há textos que se escreveram na época sobre a vanguarda e que falavam de uma arte desumanizada, uma arte muito mais filosófica, muito mais abstrata, não é? E, realmente, no caso da revista Presença, ele também escreveu sobre o Miguel Torga, enfim, sobre o desespero humanista de Miguel Torga. É uma poesia realmente muito mais sentimental, angustiada muitas vezes, não é? E, portanto, o Fernando Pessoa, quando recebeu o primeiro livro de Miguel Torga, não gostou muito. E o Miguel Torga escreveu isso a Miguel Torga, e o Miguel Torga ficou furioso. E respondeu-lhe a dizer que foi a crítica menos interessante de todas as que recebeu. E, portanto, a verdade é que são duas coisas. Nós falamos primeiro modernismo, segundo modernismo, mas na verdade são duas coisas diferentes. E, portanto, o Eduardo Lourenço ficou, digamos, completamente fascinado pela personalidade de Fernando Pessoa, que nunca mais largou, não é? Depois, no aspecto político, de algumas ideias, ele foi um homem de esquerda, nunca teve uma simpatia muito grande pelo Mário Soares. Portanto, apesar de se situar nessa área do socialismo democrático. O primeiro livro que realmente que ele publicou e que fez com que se tornasse conhecido foi este, O Fascismo Nunca Existiu. Este livro é de 1976, portanto, ainda logo, enfim, o 25 de janeiro de 74, 75 temos o verão quente, não é? E em 76, onde ele recolhe aqui artigos que são alguns escritos antes de 25 de abril, um deles publicado no Brasil depois de, ele põe aqui, de derrota, entre aspas, de Humberto Delgado nas eleições, sobre o Congresso da Oposição Democrática de 69, mas a maior parte são do pós-25 de abril. O título, pronto, esta imagem será conhecida, não é? Das pessoas da minha idade, seguramente que é conhecida, portanto, que aparecia na capa do livro de escola primária, não é? É um título irónico, não é? Portanto, Mas é provocatório. ele diz que não Para o tempo. Ele diz que não é provocatório, mas, portanto, quer dizer, a inspiração imediata. Há um texto neste livro que se chama mesmo O Fascismo Nunca Existiu. E é realmente enfim, provocatório, se quisermos, polémico, mas crítico. Em relação àqueles que, neste período de 75, 76, o artigo é de 76, começam a dizer, bem, quer dizer, esse debate existiu, não é? Se o regime foi ou não fascista, se foi apenas um regime conservador, assim, um pouco mais agressivo, não é? Mas neste período, quando ele escreveu isto, o Otelo estava preso. É também a reivindicar a figura do Otelo e a importância do Otelo. Então, se calhar não era preciso fazer nada, o fascismo nunca existiu. Este homem que está preso, afinal, não fez nada, não valia a pena ter aparecido. E depois fala sobre aqueles que dizem que os anos 70 são anos de golpes de Estado e que quase colocam o golpe, digamos assim, a ação do 25 de Abril, em paralelo com qualquer outra, 11 de Novembro, ou seja, lá o que for. E fala aponta para uma figura, hoje em dia obscura, digo eu, não é? Agora também estou a ser irónico. Uma figura que é Marcelo qualquer coisa, que é o nome que ele aponta. Com dois L's, né? Marcelo com dois L's. O padrinho ou o filho? Não, o autor de artigos, não é o homem derrubado, não é?
o autor de artigos em que realmente fala do 25 de Abril como mais um golpe entre muitos que existiram. Não é? Marcelo Rebelo de qualquer coisa. para Não é esclarecer. Marcelo com dois Para L's, ficar mais Marcelo com- decifrada, né, a coisa. E, portanto, este livro torna-o, de certa forma, uma figura nacional. Depois, quem realmente, nessa altura, lia jornais, sabe da importância que tinham, por exemplo, no jornal, os artigos do Eduardo Lourenço, que fazia realmente, digamos assim, pontuava os vários momentos da política portuguesa. Como eu disse, ele não tinha especial. Não, ele foi convidado para Ministro da Cultura, que não aceitou, para outros cargos. Em 1978, ele aderiu ao EDS. Alguém se lembra do que é isto? União da Esquerda para a Democracia Socialista. União de Esquerda para a Democracia Socialista, criada pelo. Salgado Desenho, Não, pelo engenheiro, como é que é? Lopes. Mas o Salgado Desenho também. O Salgado, não. Nessa organização estiveram Aquilo foi os menos conhecidos, o Calidades Barreto, esteve o que foi Presidente da Câmara, que é o historiador, que foi Presidente da Câmara do Livro do Hospital, como é que se chamava? eu sei. Esteve o António Vitorino, Sim. esteve o que foi Ministro da Agricultura, acho eu, como é que ele se chamava? Cardoso. Lopes Cardoso foi o fundador. O César de Oliveira. Não, o César Oliveira, claro, obviamente. Mas depois. O Lopes Cardoso foi a figura central. Sim. Mas depois há um momento curioso que, mais ou menos por essa altura, nasce a ASDI, a Associação Social Democrata Independente, acho que é isso. O Magalhães Mota, etc. Digamos que era uma fração ou uma facção do PSD, que depois, em finais de 70, penso eu, 79, vem integrar, por iniciativa na altura do Mário Soares, o PS estava num momento muito difícil, e fizeram a Frente Republicana e Socialista, mais conhecida pela sigla FRS, onde integrou, além do PS, integrou o EDS e a ASDI, não sei se há algo mais. Sim, o Sousa Franco era da ASDI, exatamente. Houve aqui uma Desculpa lá, é só Não, eu agradeço. para nós nos situarmos às vezes Eu agradeço. Até porque no tempo e nas pessoas e nas organizações. Tem assim um espírito que eu acho que deve presidir Pois. esta conversa. Portanto, isto para explicar que ele não era um infectível de Mário Soares, não é? E houve várias decisões, mas esta decisão era uma decisão considerada pela esquerda, o Lopes Cardoso, e ele identificou-se com isto. Depois apoiou, também, enfim, alguns se lembrarão, quando Mário Soares, na segunda eleição em que é eleito o Ramalhianos, o Mário Soares, no último momento, retira o apoio pessoal, não é o apoio do partido, ao Ianes. O Eduardo Lourenço foi apoiante do Ramalhianos. E nas eleições em que a Maria Lourdes Grita Silva se candidatou, ele foi apoiante da Maria Lourdes Grita Silva. Nessas eleições, um dos candidatos era Mário Soares. Não é? Isto depois prende-se com aquilo que eu gostaria também de dizer sobre a forma como o conheci e alguns episódios desse conhecimento. A primeira vez que, creio eu, que foi a primeira vez que o vi, foi em 1991, no Congresso Internacional de Estudos Camilianos, organizado pela Universidade de Coimbra. Ele era o principal convidado, não é? Nesta altura, enfim, não posso garantir que não tenha visto outra vez, mas quer dizer, não me recordo. Aqui recordo porque ele era realmente o principal convidado e há uma cena, o Congresso começava na Universidade de Coimbra e acabava em Famalicão. Mas havia uma visita à casa de Camilo. E em Famalicão, isto também é algo que depois definiu um pouco o Eduardo Lourenço, ele tinha os papéis para ler, não é? Deixou-os no autocarro. E o motorista foi tratar da vida dele. E, portanto, quando faziam falta os papéis,
ele não tinha os papéis, que eu preciso mobilizar meio mundo para andar à procura do motorista, lá conseguiu descobrir. De qualquer forma, a Câmara tinha preparado umas festas, portanto, aliás, eu lembro mais ou menos do título do público, que fez a cobertura disso, era Eduardo Lourenço discursa num arraial popular, porque aquilo transformou-se num arraial popular, com bombos, não sei quantos, portanto, claro, a voz dele, através do microfone, sempre se sobrepunha, mas no meio daquela algazarra, eu não me lembro nada do que é que ele disse, duvido que alguém conseguisse reter o que é que disse o Eduardo Lourenço. E as primeiras conversas que tive com ele, também que eu me lembro, a primeira conversa foi em 1994, em Salamanca. Havia um congresso organizado pela Universidade de Salamanca, o primeiro congresso de literatura comparada espanhol-portuguesa, em que eu nessa altura era professor visitante da Universidade de Salamanca e o Eduardo Lourenço foi também um dos principais convidados. E uma coisa que eu distinguia é que era uma pessoa extremamente cordial, não é? Não era nada vaidoso, não era nada inacessível. E, portanto, eu não conhecia lado nenhum, mas nos almoços do congresso era muito fácil falar com ele. Depois, eu conhecia um irmão dele, o irmão mais novo, que, enfim, não quero estar aqui a colocar no plano pessoal, mas o irmão tinha tido problemas em criança e, portanto, ele tinha alguma preocupação com aquele irmão e isso aproximou-nos um bocado. Mas ele, nessa altura, como eu dizia, ele tinha 101 anos e estava realmente na plena posse, pleno fulgor das suas capacidades intelectuais. Continuei a vê-lo muitas vezes, não é? Nessa posição, primeira fila, a ouvir tudo, a comentar tudo. Depois eu suponho que foi em 95, num congresso Em Coimbra, sim. Em Coimbra, sobre o Oliveira Martins, que o Mário Soares, portanto isto é a minha memória, o Mário Soares seria presidente nesta altura. Posso só situar duas coisas que penso que não vou errar em termos cronológicos. Em 95 ele estava a participar, eu sei isso porque acompanhei como jornalista da Lusa e penso que fui penso que até fui o primeiro já agora, porque estava lá e porque já andava à procura dele. Ele estava num congresso, não sei se estava a decorrer já então no auditório dos direitos, penso eu, e eu andava à procura dele porque ele tinha sido anunciado o Prémio Camões naquele momento. E eu apanhei, penso ali, junto à torre da universidade, ele com o telemóvel a falar para alguém, já não sei quem era, e isso era um congresso que eu agora já não sei de quê, devia ser esse que estás a dizer. Devia ser este. Porque em 96 ele é doutorado honoris causa, porque eu também fiz isso lá na universidade. Pois. É isso, não é? Essas datas, esses anos? Provavelmente sim. O Mário Soares entra com a sua comitiva, está a falar o Eduardo Lourenço e ele resolve dizer: não é bem assim, não sei o quê. O Eduardo Lourenço ficou furioso, não é? Depois comentou: não é a primeira vez que me faz isto. Mas essas guerras vêm de França. Intempestivamente, não é? Professor, essas guerras vêm de França. As guerras entre o Eduardo Lourenço e o Mário Soares. Aliás, eu também me recordo que o Mário Soares chamava-lhe Lourenço de Faria, portanto, que era um nome que era conhecido muitos anos antes, não é? Antes de ir para a França, não é? Portanto, porque ele também debatia em Portugal, não é? Portanto, digamos, são mais ou menos da mesma geração, não é? E a primeira vez que o Mário Soares falou de o Lourenço de Faria, era o Lourenço de Faria, e portanto os jornalistas, mas é o Lourenço de Faria, não é? Portanto, era o Eduardo Lourenço, não é? Porque realmente era conhecido pela geração do Mário Soares como Lourenço de Faria. Mas o Mário Soares, desculpa, também dizia às vezes as coisas um bocadinho para pisar um bocadinho. Quando não gostava de uma pessoa, ele mandava essas... Pois, quer dizer, sobretudo é desajustado, não é? Desajustado chegar a uma conferência que está a decorrer e, quer dizer, em princípio a conferência não se interrompe dessa maneira, não é? Portanto, ainda por cima chegou atrasado, não é? Agora, a última vez, em 2015, eu organizei uma atividade através do Centro de Literatura Portuguesa, a que pertenço, sobre o centenário da revista Orfeu. E convidámos o Eduardo Lourenço. Ele, nesta altura, já era um senhor com mais de 90 anos, não é?
ele começou, portanto, aqui também voltou a trocar os papéis, não os deixou no. Portanto, um homem com mais de 90. É que nós não nos apercebíamos disso perfeitamente, parecia tão lúcido, não é? Mas ele começa a ler um texto e a certa altura viu que a sequência não era aquela. Portanto, ele tinha estado com alguém a preparar os papéis, não é? E, portanto, esta era a versão mais antiga, mas quer dizer, não ficou enrascado, não é? E deu a volta e continuou a falar, não é? Porque também tinha essa capacidade de entender, mesmo com 92 anos. E depois, penso que só voltei a vê-lo um ano depois, em Lisboa, em que foi apresentado na Fundação José Saramago um livro que eu organizei com o professor Carlos Reis, e ele estava lá como público, foi assistir e no final foi convidado para ir jantar, mas ele disse que não, tinha que ir para casa, tinha que tomar conta de uma irmã, portanto ainda com 93 anos, não é? Estava com a preocupação de tomar conta da irmã, portanto tinha que ir para casa. Portanto, em 2009, um bocado antes, não é? Digamos, o primeiro sinal, apesar de tudo, não é? Convidei-o depois em 2015, que ele esteve, não é? Mas em 2009 recebia-se um primeiro sinal, porque houve um congresso da Associação dos Hispanistas Franceses que foi dedicado às relações culturais lusófonas e hispanófonas. Penser na relação. E ele foi um dos principais convidados. Portanto, havia digamos, homenageado. Neste caso, havia uma homenagem a um poeta das Caraíbas, não me recordo o nome, praticamente, e o Eduardo Lourenço. E depois o Eduardo Lourenço foi também convidado pela Embaixada de Portugal. Era o embaixador, como é que ele se chama? Freitas, é um comentador agora de televisão, mas não é Freitas da Costa, mas é um nome. Seixas. Seixas da Costa? Seixas da Costa, sim. Era o embaixador. Portanto, convidou. Enfim, fundamental aqui a colaboração do Casimiro. Sou o revisor de provas. E, portanto, ele foi. A Embaixada também fez um jantar de homenagem ao Eduardo Lourenço e os portugueses presentes, tinham sido convidados também pelo Congresso dos Hispanistas, também foram convidados e, portanto, e nessa altura eu tinha publicado um livro, tinha-lhe enviado e ele disse-me: não vale a pena continuar a enviar-me livros que eu já não os leio. E, portanto, esse foi assim um momento, digamos, pronto, também pensei um pouco na idade que ele já tinha, não é? Porque ele continuava a receber livros de toda a gente, ele publicava e enviava-lhe os livros, não é? Portanto, ele depois disso também foi-se desfazendo da biblioteca, ofereceu à biblioteca de Eduardo Lourenço, portanto, o Centro de Estudos Ibéricos foi uma ideia dele, não é? E, portanto, ofereceu a biblioteca pessoana, ofereceu à Universidade de Coimbra. E depois ainda ofereceu a mais algumas universidades, mas evidentemente que o homem não era eterno, ao contrário daquilo que poderíamos pensar. O Jorge Luís Borges também diz que pensava que o Buenos Aires era eterno, não é? Nem tinha nascido, nem morria. Enfim, não sabemos, um dia também há de morrer Buenos Aires, mas portanto, o Eduardo Lourenço também não era eterno, evidentemente, não é? E não sei mais, portanto, eu juntei aqui, portanto, esta ideia do Fernando Pessoa, a ideia que é central, o Eduardo Lourenço, de que Fernando Pessoa é um gênio no sentido realmente de resumir em si as qualidades fundamentais da nacionalidade, mas também da pessoa, dos homens, não é? Portanto, algo que quem gosta de Fernando Pessoa, não é? Nós encontramos muitas ideias e divergências
exigentes, às vezes, sobre o Fernando Pessoa, não é? Até aquela frase que nasceu nos anos 80, tanto pessoas já enjoa, não é? Mas encontramos sempre também testemunhos como o do Eduardo Lourenço e outros que mostram porque é que Fernando Pessoa ainda é tão importante, não é? E porque é que ainda é tão marcante. E neste caso, eu costumo dizer que os piores leitores de Fernando Pessoa, os piores leitores da literatura em geral, são os psiquiatras. Porque não querem compreender as obras, querem analisar os autores. E há livros péssimos sobre o Fernando Pessoa. E, portanto, há livros que dizem que o homem era maluco, quer dizer, pronto. Há um psicólogo do Exército que escreveu um livro, escreveu 2 livros sobre o Fernando Pessoa, mas basicamente a ideia é que, cuidado com este homem, que ele é maluco. Portanto, não leiam excessivamente porque pode fazer-vos mal. Não é? E em França saem também muitos livros, em França, em Itália, em Espanha, sobre Fernando Pessoa. E curiosamente, este Pessoa, a voyage entre rêve e folie, uma viagem entre o sonho e a loucura, que é de um psiquiatra, e é das coisas mais extraordinárias que eu li, como admirador também de Fernando Pessoa, não é? Neste caso, sobre o livro do Desassossego. E, enfim, pequeno resumo. Quanto mais avançamos na leitura de Pessoa, mais nos sentimos fascinados pela potência do seu estilo e pela profundidade das experiências que nos proporciona com uma precisão quase clínica. Pessoa domina, como mestre incontestável da narrativa do eu, todos os níveis, todos os registros e todos os eixos daquilo que faz a infinita complexidade da vida psíquica. Através dos seus sonhos e das explosões das suas exaltações, ele consegue revelar, com a mais consistente das verdades, a tragédia da existência. E é isto que o Eduardo Lourenço tão bem diz sobre Fernando Pessoa. Encontramos ali o ser humano representado de uma maneira, digamos, com uma nitidez muito grande, não é? Portanto, aquilo que muitas das coisas que o Fernando Pessoa escreve, ou que escreveu, não é? São até coisas que parecem verdades mais ou menos, precisamente visíveis, mas ninguém as escreveu daquela maneira. O poema, se te queres matar, porque é que não te queres matar? Que é um poema que não é propriamente empolgante a leitura, não é? Mas se te queres matar, porque é que não te queres matar? Sobre a questão do suicídio. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que se suicidaram, não digo, eu não acredito, por causa do poema, mas que se suicidaram e deixaram. Um deles foi o Rui Abreu, o nadador de Coimbra, que se suicidou nos Estados Unidos e deixou as poemas de Álvaro de Campos aberto naquela página. Se te queres matar, porque portanto, e o poema é isso, que julgas que o mundo se vai lembrar de ti, durante algum tempo sim e tal, depois só no dia de anos, depois a partir daí nunca, e portanto, mas isto é um exemplo, mas dizer, muitas das coisas que o Fernando Pessoa escreveu parecem banalidades, qualquer um podia ter escrito, e o Eduardo Lourenço diz isto, mas ninguém as escreveu. E ao escrevê-las, faz-nos pensar exatamente naquilo que aparentemente todos sabemos, mas que na verdade só ele é que explicitou de forma tão visível, não é? de forma tão evidente. Mas desculpe, o Eduardo Lourenço diz que fala dele próprio através da escrita do Fernando Pessoa. Sim, ele escreveu isso. Que não gosta de escrever sobre ele, mas que escreve sobre ele, mas que pensando melhor, escrevendo sobre os outros, em particular sobre Fernando Pessoa, também está a escrever sobre ele, não é? Sobre a forma como recebeu. E portanto, o Eduardo Lourenço, eu disse isso logo no princípio, não é? Portanto, ao escrever
ele não tem um pensamento que queira impor às pessoas, não é? Não há ali um pensamento de, bom, eu tenho estas ideias e vocês devem seguir as minhas ideias, não é? E, portanto, pode parecer por vezes incoerente, pode parecer, não é? Porque está a escrever em cima dos outros, não é? Está a comentar aquilo que outros escreveram. Isto quando nos textos que são sobre literatura, que são realmente, digamos, uma grande parte dos seus textos. Posso? Sim. Eu fui incumbido, embora também candidatei um bocado a isso, pus-me a jeito. O Aires, aqui numa sala onde eu já vi uma encenação de uma loja maçónica, não é? Já era neste espaço. Não, eu em cima. Era em cima. Eu fui incumbido aqui de ser vigilante, não é? Controlador do tempo. Não é do tempo, mas é do tempo. E, portanto, não me permitia sequer aqui fazer perguntas, porque é também mais uma contradição, não é? Neste caso, a minha. No entanto, nós estamos quase, e também não permite ser eu naturalmente a acabar, não sou nem o anfitrião, nem o representante máximo da organização, embora seja um colaborador, que fazia um pedido, talvez, de comentário, não é bem uma pergunta, que é, nos últimos 150 anos há um conjunto, e eu falo dos portugueses, dos espanhóis, naturalmente, como será o professor Apolinário, de autores que, alguns deles muito conhecidos, desde o Antero, ao Torga, falaste do Eduardo Lourenço, mas há muitos mais, o próprio Saramago, de uma forma ou de outra, se interessam ou defendem a ideia de uma pátria, digamos, ibérica, não é? Pronto, se quisermos. E esses pensadores e escritores também, de uma forma ou de outra, foram revelando essa ideia e pensando sobre ela. Tu tens estudado muitos autores espanhóis, não me atrevo a dizer que pensarás que traz na linha de, digamos, de pensamento chamemos político ou por via da literatura, ter esse desígnio político. Que comentário é que, como investigador, tens destas sucessivas figuras da nossa cultura que acabam por ter um pensamento sobre uma ideia que, pelos vistos, tem sido sempre derrotada, não é? Quer dizer, ou pelo europeísmo, ou pela demasiada ideia de pátria mais restringida a este retângulo, não é? O Eduardo Lourenço, se a geografia não me falha, o Eduardo Lourenço nasceu numa terra que foi leonesa antes de ser portuguesa. Aquela zona ali da fronteira, da Beira Alta, passou a ser portuguesa pelo Tratado de Alcainices, no século XIV. Ele, enfim, ouvi numa entrevista dizer que os avós tinham propriedade até à fronteira, até à raia de Espanha. Enfim, isso não seria o suficiente para ter uma visão, digamos assim, de simpatia por qualquer espécie de iberismo. Podia ser até o contrário, não é? Mas portanto, o Eduardo Lourenço, para já, tem algumas das suas ideias que eu comungo, não são, digamos assim, as mais alapaz atualmente, não é? Portanto, o Eduardo Lourenço é daqueles que acha que nós tivemos um período de glória em Portugal na era das descobertas. Hoje em dia a ideia dominante é um pouco o contrário, mas quer dizer que fomos imperialistas, colonizadores, mas também fomos colonizados, quer dizer, digamos, olhar para a história e achar que os feitos dos outros, do passado, gloriosos, conquistaram e tal, maravilha. E parece que só passa a criminalizar-se as conquistas e as descobertas e as guerras a partir do século XVI. Portanto, acho que é um exagero, não é? Portanto,
muito sangue. Mas o sangue já corria antes dos europeus lá chegarem, não é? Portanto, porquê é que foi tão fácil aos espanhóis conquistarem, não vou perder muito tempo com isto, o Império Inca e o Império Azteca? Porque a maior parte da população era subjugada por uma minoria, não é? E, portanto, viram nos espanhóis uma libertação. Criaram a ideia, que hoje existe, não é? De que aquilo era uma maravilha, era um paraíso, até chegarem lá os portugueses e os espanhóis. Completamente falso. Portanto, o mundo é assim e as pessoas são assim. Mas, portanto, indo diretamente à questão o Saramago, a partir do momento em que veio viver para a Espanha, passou a pensar as questões ibéricas de modo diferente. Ele não via assim. Porque é diferente. Ele estava nas Canárias, não estava em Madrid. Mas olhar para a Península Ibérica a partir de Madrid, a partir de Lisboa, a partir de Barcelona, são coisas completamente diferentes. E nós temos que compreender as diferenças. Temos que compreender, olha, compreendemos se quisermos compreender, não é? Mas que se pensa de maneira diferente, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E todas as maneiras de pensar são legítimas. Agora, o Saramago, a partir do momento em que ele dizia um dia Portugal vai estar integrado em Espanha. E acho que o Casimiro tem razão. Pode fazer sentido que a Península Ibérica seja uma unidade política. Mas são quase 900 anos de separação para chegarmos à conclusão que um dia temos que voltar a estar unidos, não é? Portanto, poucas vezes a Península Ibérica esteve completamente unida e não há garantia nenhuma que volte a estar. Agora, que há muita coisa em comum entre os povos todos da Península Ibérica, também é verdade. E no início do nacionalismo catalão, os catalães até eram muito favoráveis, digamos, a uma reorganização da Península Ibérica, mas eram muito iberistas. E hoje em dia não são. E os nacionalistas catalães, alguns até escrevem que os espanhóis são mais parecidos com os portugueses. Nós, catalães, somos mais parecidos com os franceses. Coisa que os franceses estão-se nas tintas para isso. Não é? Isso escreveu o João Cabral Melo Neto, poeta brasileiro, que foi embaixador, que foi cônsul em Sevilha e que também passou por Barcelona, e já notou isso, não é? Que os catalães, a vontade de se identificarem com os franceses e os franceses a ignorarem completamente essa aproximação e essa analogia. O Eduardo Lourenço é, digamos assim, não sei se posso chamar nacionalista, tem também um sentido que é pejorativo, não é? Mas, digamos, no bom sentido, ele é um nacionalista português, é um iberista, e é um patriota. Enfim, para mim são coisas mais ou menos... É mais ou menos a mesma coisa. Aqueles que dizem, eu não sou nacionalista, sou patriota. É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a nossa pátria não é melhor do que nenhuma das outras, e as outras também não são melhores do que a nossa, mas nascemos aqui e, portanto, temos a pátria chica, como dizem os espanhóis, portanto, o sítio onde nascemos, temos uma outra, digamos, uma outra pátria ou uma outra nação um pouco mais vasta, mas depois também somos ibéricos, isso não tenho dúvida, e somos europeus. E o Eduardo Lourenço também estava preocupado nos últimos anos, com o futuro da Europa. E, sobretudo, com os europeus, porque também os há, não é? Que acham que tudo está certo, menos os europeus. Que todas as ideias são boas, menos as europeias, não é? E ele estava preocupado também com isso, já não vai assistir ao que se vai passar. Diga-lhe. Não, só um complemento a uma ajuda. Curiosamente, uma vez que estamos no Museu da República e Maçonaria, finais do século XIX, eu penso que de volta a 1884, esse período, houve inclusive a gente, o José Jacinto Nunes, que é um homem que foi republicano 50 anos em Grândola, mas que era de Pedrão Grande, casou com a senhora Rica lá. É citado em 1893, precisamente, foi o Partido Republicano, o Parlamento Monárquico. Ele e um conjunto de espanhóis republicanos andaram e chegaram a reunir, fazerem uma espécie de congresso à volta da questão do iberismo. Portanto, esta questão do iberismo, de facto, tem sido transversal ao longo dos séculos. Inclusive, já agora em termos da maçonaria,
houve uma fase também que as lojas maçónicas em Espanha estavam sediadas ou filiadas em Portugal. E depois também não resultou. Portanto, essas ideias têm vindo de quando em quando ao de cima, têm congregado vontades, mas de facto não se Em 1850, 51, que o intelectual espanhol Sergimundo Mas publicou um livro, La Ibéria, acho que até saiu primeiro em português, traduzido para português do que em espanhol. Então isso teve, realmente, enfim, foi muito discutido, muito falado. Era embaixador da Espanha na China, mas tinha embaixada em Macau, e, portanto, são períodos da história, quer dizer, umas vezes já maior aproximação, outras vezes maior distância. Há poucos dias realizou-se em Madrid um encontro de um grupo que defende a reunificação. Ainda há um grupo que defende a reunificação da Península Ibérica, a reunificação política. Alguém me mandou isso, tem estes tipos e não sei o quê. Quem me enviou isto tem pensamento anarquista e tem simpatia por uma reorganização da Península Ibérica, mas, enfim, em moldes diferentes. Mas eu estava um tanto a ponto indignado. E eu disse, não, eu por mim aceito, desde que a capital do novo Estado seja a Vila Velha da Roda. E Pedrógão Grande fica mais ao centro. Está bem, mas neste caso eu defendo Vila Velha da Roda, que é o meu conceito. Mas já agora a última coisa que eu queria dizer. Portanto, a relação com o Jorge de Sena. O Lírico da Saudade é o livro talvez considerado mais importante de Eduardo Lourenço. O título vem de Octávio Paz, que escreveu El Laberinto de la Soledad. Soledad é solidão, não é a mesma coisa, não é? Mas enfim, há aqui uma inspiração clara no título do livro que Octávio Paz, também um leitor entusiasta de Fernando Pessoa, publicou em 1950. Aqui, se calhar, o mais interessante, o livro é muito bom, claro, mas eu transcrevi aqui algumas coisas do início, em que o Eduardo Lourenço diz que não é um exilado, e há aqui uma espécie de diálogo. O Jorge de Sena achava que Portugal não merecia, portanto, tinha uma relação com Portugal, uma relação de amor-ódio tremenda, não é? Portanto, não reconhecem o que eu fiz, ignoram-me. Portanto, o Jorge de Sena, creio que nunca foi convidado para ser ministro, senão vinha a correr. O Eduardo Lourenço não aceitou. Eram amigos, curiosamente, e há uma correspondência trocada entre eles. Mas não só este prefácio claramente, creio que remete para Jorge de Sena, sobretudo quando ele diz aqui: uma pátria não deve nada a ninguém em particular. Ele está a responder ao Jorge de Sena. Ela deve tudo a todos. Nem a Camões, Portugal, que ele encadernou para a eternidade, devia alguma coisa. Devia-lhe o rei, a quem mecenaticamente fez apelo e lhe pagou como entendeu e os tempos consentiam. Do que Portugal não lhe devia e o seu amor por ela exigia, só ele mesmo se podia pagar pelas suas próprias mãos, confundindo num só canto a herança pátria e a sua mortal peregrinação. Que mais alta recompensa. Portugal não deve nada a ninguém em particular. Nós todos devemos alguma coisa, devemos fazer, enfim, servir Portugal o melhor que podemos. Eu também transcrevi aqui um poema do Jorge de Sena. Depois de Jorge de Sena morrer, Jorge de Sena tinha realmente assim uma língua bastante afiada, também em poesia. Enfim, escrevia coisas. Nasci portuguesmente pulha e morrer, seja qual seja o ismo que pertença. Mas a mulher, existem as viúvas dos escritores. Às vezes as viúvas, normalmente não são viúvas de facto. Mas esta, a Mécia de Sena, era mesmo a viúva dele, não é? Ele reuniu os textos, chamou aquilo dedicácias, em vez de dedicatórias, as coisas que ele escreveu sobre outros escritores, quase sempre muito negativas e, sobretudo,
terríveis quando se trata de Coimbra. Por Sumosão e Algorbeta, que é um tomate que é. Um dos poemas que lá está, não está identificado o nome da personagem a que se destina. Mas é relativamente fácil perceber. É relativamente fácil perceber que este poema é sobre Eduardo Lourenço. E é assim. Sabe de Hegel, a tese da licenciatura foi sobre Hegel. Sabe de Hegel, de Sartre, de fenomenologia. Mas andou na Rua da Sofia. Portanto, quem conhece Coimbra sabe que é a Rua da Sofia. É inteligente, argudo, viajado, mas vive sempre com a aldeia ao lado. Isto é também a imagem que há nestes portugueses que é como um sarro azedo, o cheiro de vinagre ou carrascão de medo, a que se agarram quais lapas ao penedo da saudade. Não há filosofia que salte quem andou na Rua da Sofia. Ok, Leonardo, íamos depois almoçar, não é? Agora? Ou já acabaste? Já acabei. Eu acho que estas palmas não era para. Não era para acabar, era só não era para mandar calar o professor. Era para usar a cena. Mas Era para usar a cena. Eu penso que devemos agora umas palmas Merecidas. digamos assumidas. Exatamente.